iniciaremos mais uma semana dos nossos estudos EAD, Educação à Distância. Hoje, 18 de maio. Aqui. De maio. Deixa eu anotar. 18. Segunda-feira, 18 de maio. Vamos dar início à nossa chamadinha musical. Essa musiquinha, porque eu tô tendo uma saudade assim de vocês, mais ainda. Mas aí, hoje nós teremos aula de português. Vamos pegar o módulo 2 de vocês, abrir na página 10. Primeira leitura, leitura 1. Agora eu vou aproximar mais um pouquinho das câmeras. Tá bom assim? Início de conversa. Acompanha aí, crianças. Na escola, lemos diversos textos. Só um instante para eu pegar os meus olhos, que eu tinha esquecido. Lemos diversos textos com finalidades específicas de acordo com as disciplinas que estudamos. É o caso, por exemplo, dos enunciados de problemas matemáticos. Você certamente já leu e resolveu problemas de matemática. Que estratégias você usa quando precisa resolver um problema matemático? Vamos pular logo aqui. O texto a seguir é um enunciado de problema matemático. Leia-o atentamente. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Aqui é a equipe A. Tem aqui seus resultados. Estes resultados são das outras equipes. De acordo com as informações desse placar, A. Quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? B. Quantos jogos essa equipe venceu? C. Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? D. Qual foi a média de pontos dessa equipe por partida? Aqui uma dica. A média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos, pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Passemos para a página 11, para a interpretação oral.
Qual é o tema explorado no problema matemático lido, crianças? O tema é um torneio de basquete. Na interpretação escrita, onde essa atividade matemática foi publicada originalmente? Como é possível saber isso? No livro didático A Conquista da Matemática, do 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais. É possível saber isso lendo a referência do texto, aqui embaixo. Continuando. 2. Em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Apostilas, cadernos, em sites que ensinam matemática, em livros paradidáticos que apresentam curiosidades matemáticas ou dicas de como estudar essa disciplina. 3. Qual é a função desse enunciado de problema matemático? Assinale com X a resposta correta. Primeiro, apresentar dados sobre um evento esportivo com o objetivo apenas de informar o leitor, ou apresentar ao leitor uma situação problema relacionada aos conceitos da matemática para análise e resolução. É a segunda. Apresentar ao leitor uma situação problema relacionada aos conceitos de matemática para análise e resolução. 4. Contorne no problema matemático da página 10 os elementos a seguir, de acordo com as cores indicadas. Vou abrir aqui o livro para vocês poderem visualizar melhor. Primeira, bolinha vermelha, você vai contornar número da atividade e introdução do problema. Aqui. Verde, questões que compõem a atividade. Essa aqui. Azul, informações para análise. Aqui as informações que você vai circular. Amarelo, imagem para ilustrar a atividade. Aqui. E roxo, dica de como resolver a questão. Aqui embaixo. Passemos então, criança, para a página 12. Na página 12, será atividades para vocês resolverem aí em casa. Vamos dar só uma lidinha rápida. Quinta questão. Observando o placar apresentado, responda qual foi a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio de basquete. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? Adição, subtração ou divisão? A subtração, né? 6. Para responder a questão C, apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? Adição, subtração ou divisão? Adição. 7. A resolução da questão D, apresentada no problema, depende da resposta de quais outras questões? A e B, B e C ou A e C? A e C, né? Explique. É preciso dividir o número total de pontos da equipe pelo número de jogos disputados. 8. Assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Primeiro, nota mínima para aprovação escolar. Segundo, resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas. 3. Xícara de café com leite. A resposta certa é resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas. O enunciado de problema matemático tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação problema
para análise e reflexão do leitor. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e pode apresentar textos ou imagens complementares. Agora, crianças, voltando aqui para a lousa, para o estudo da língua, nós temos concordância verbal. Como a própria palavra diz e nos indica, ela deve concordar com o verbo, não é isso mesmo? E vai concordar em gênero. O que é o gênero? Masculino e feminino. Número, que vai ser o número singular e plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Continuemos então aí o estudo da língua na página 13. Vou aproximar aqui na câmera. Nessa seção, você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Observe a imagem a seguir e lê a legenda abaixo dela. Em seguida, responda as questões. Observe aí a imagem. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo lugar e terceiro lugar, respectivamente. A. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Terminou e terminaram, que a tia Cristiane aqui até grifou para chamar a atenção. B. Complete as lacunas com singular ou plural. Atletas vai estar na forma plural. Atleta vem no singular. O verbo terminar sofreu alteração em sua forma, para concordar com o substantivo atleta no singular, e depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas no plural. Passemos para a página 14. Deixa eu ver se está legalzinho aqui na câmera. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o gênero masculino e feminino do substantivo ou número singular e plural do substantivo. Número singular e plural do substantivo. 3. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Pronome ele. Os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Pronome eles. Agora empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, de acordo com o pronome em destaque. Como vai ficar? Eu terminei a competição em primeiro lugar. Segundo, nós terminamos a competição em segundo lugar. Terceiro, ela terminou a competição em terceiro lugar. Quarta questão. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical. O grau aumentativo e diminutivo do termo a que se refere. Primeiro item, a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical. A mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo
ou com o pronome é chamada concordância verbal. Como a tia Cristiane já falou, que tem que concordar. Passamos para a página 15, que são exercícios que vocês vão testar seus conhecimentos aí em casa. Eu desejo a todos um bom dia e até o próximo encontro. Tchau!